Vamos falar do tombo da popularidade do Lula, tá? As pesquisas estão mostrando que o Lula tomou um tombo na popularidade e com 3 pontos terríveis. É triplamente dolorido para o Lula. Por quê? Porque foi uma queda entre os pobres, entre o pessoal menos escolarizado e no Nordeste. Ou seja, exatamente a base de apoio do governo Lula foi toda embora, passou a não gostar mais do governo Lula. Estão colocando aqui que o grande culpado é o Pix. Mas é lógico, né? Você sabe, o José Roberto de Toledo é de esquerda, extrema esquerda radical, falando que não, que foi o Nicolas com as fake news sobre o Pix que atingiu o governo e coisa e tal, mas a verdade não é bem essa, não. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por político, é sinônimo de psicopata. A Europa foi ANCAP na Idade Média e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E não, a Europa não foi ANCAP na Idade Média. Existem alguns países na Europa que chegaram próximo disso durante a Idade Média, sim, mas nenhum deles chegou a ser ANCAP na Idade Média. Isso é um erro muito, muito ruim, porque confunde com feudalismo. ANCAP não é feudalismo, né? Vejam os vídeos lá no canal ANCAP Sou Classe, tem um vídeo onde o anarcocapitalismo já foi implementado. Sim, em alguns países na Europa, em alguns lugares da Europa, chegou perto disso, né? Mas, bom, falando sobre a popularidade do Lula aqui, popularidade toma tombo histórico e triplamente dolorido para o Lula, né? Isso aqui é o esquerdista falando, o esquerdista, lógico, dizendo que a culpa é do Nicolas, com vídeo de fake news e não sei o que lá e coisa e tal. Aqui, ó. A popularidade de Lula tomou um tombo histórico no seu terceiro mandato. A pesquisa presencial nacional de uma das maiores casas do ramo identificou a perda de 5 pontos de avaliação positiva do presidente. E o pior, os 5 pontos não foi para o meio do termo. Não é o pessoal que achava bom e ótimo e foi para o meio do caminho. É o pessoal que achava bom e ótimo e foi para péssimo e ruim. Né? Ou seja, foi para o outro lado da escala, passou a ser contra o governo Lula. Né? Aqui, ó, os 5 pontos de cima foram para a ponta de baixo sem escalas. Fizeram surgir um saldo negativo inédito de 10 pontos percentuais contra o governo Lula. O Lula entrou no vermelho, não sei o que lá, mais gente achando seu governo ruim ou péssimo do que ótimo e bom e não sei o que lá. E aí ele fala aqui que até na época do auge do mensalão, do petrolão, dos escândalos de corrupção, a aprovação do governo Lula ainda era positiva, né? Lembra, o mensalão foi no primeiro governo Lula, o petrolão foi no segundo governo Lula. O Lula ainda estava com a aprovação positiva, terminou o segundo governo com a aprovação ótima. Como é que pode, no auge do escândalo de corrupção, o pessoal ainda gostava de Lula? Por que isso? Informação centralizada, meu amigo. A esquerda brasileira dominava a mídia, a mídia só repetia o que a esquerda queria, e naquela época não tinha a informação descentralizada, não tinha o contraponto, não tinha ninguém para dizer que esse idiota do José Roberto de Toledo é um esquerdista de extrema esquerda comunista, e então, ou seja, né, ficava-se com a opinião que a grande mídia traçava, que lógico é a opinião que ajuda o governo, né? Aqui, ó. Ter um governo com mais dívidas e créditos junto à população já seria ruim o suficiente para um presidente que poderia se gabar de ter deixado o cargo com a maior popularidade já registrada para um locatário do Palácio Planalto. Né? Ou seja, realmente o Lula saiu do segundo governo dele com a popularidade em alta. É o que eu falei para vocês, é a questão da informação centralizada, né? Aqui, ó. Mas aí o que ele fala é o seguinte, a pior das 3 notícias é que a pesquisa que mostra a queda da popularidade do presidente aconteceu no coração do lulismo. Os mais pobres, os menos escolarizados e os moradores do Nordeste. Então, entenda, a esquerda, o voto da esquerda são 2 camadas bem definidas. É a elite aristocrática socialista de Brasília, que é o pessoal muito rico, é todo mundo lulista, todo mundo esquerdista radical, e aí não mudou, esse pessoal continua sendo lulista, continua sendo esquerdista, mas esse pessoal, são poucas pessoas, embora seja um pessoal muito rico, com muito dinheiro e coisa e tal, com muito poder, mas são relativamente poucas pessoas. Os votos desse pessoal não importam muito, porque são poucas pessoas. O lulismo sobrevive porque esse pessoal consegue enganar os idiotas úteis, que é a população mais humilde do Brasil. Então os mais pobres, os menos escolarizados, caem no papo desse pessoal e acabam votando no Lula, né? No Nordeste ainda, que o Nordeste ainda tem a informação descentralizada e distribuída, está chegando no Nordeste, vai chegar lá muito rápido. Mas é aquele negócio, é mais atrasado, é um povo mais humilde, é um povo mais pobre, então demora mais tempo até o pessoal ter um celular com plano de dados que pode acessar o YouTube, que pode acessar o Twitter, que pode discutir política com o resto do Brasil. É o que eu já falei para vocês, essa é a bomba relógio da esquerda no Brasil, do Lula no Brasil. Porque o povo do Nordeste é mais conservador do que o Sudeste, do que o Sul. Quando esse pessoal começar a conversar entre si pelas redes sociais, como faz o pessoal no resto do país, o Lula acaba.
Porque a questão não é que sul, sudeste, não sei o que lá, nordeste, isso não interessa. São pessoas, e as pessoas conversando umas com as outras é que fazem a diferença na hora de escolher a ideologia política. E, de novo, lá no Nordeste o pessoal é mais conservador ainda. Vão rejeitar ainda mais o Lula. Só não rejeitam ainda porque ainda estão sobre o encanto falso da mídia tradicional, né? Aqui, ó. São os 3 segmentos da população que mais ajudaram Lula a derrotar Bolsonaro nas urnas em 2022. Pareciam sustentar uma fortaleza inexpugnável e apareceu uma trinca na muralha, né? Aí, ou seja, perdeu apoio entre os seus eleitores mais tradicionais é especialmente grave, porque são esses que sustentam o presidente na cadeira. Não sustentam tanto assim não, tá? Porque mesmo esse pessoal que votou no Lula, ninguém apoia o Lula, ninguém gosta do Lula. Até esse pessoal que votou no Lula não gosta dele, né? Tanto que ninguém vai pra rua defender o Lula. O Lula chama o pessoal para fazer manifestação, não, vamos fazer a comemoração do 8 de janeiro, não sei o que lá, e não vai ninguém, né? Ninguém apoia o Lula, na verdade. Bolsonaro, qualquer ataque que faziam contra Bolsonaro, quando chegava a imprensa querendo derrubar Bolsonaro, o STF querendo derrubar Bolsonaro, ele chamava a manifestação, ia 500 mil de pessoas, 1 milhão de pessoas na rua e pronto, acabava, não tinha mais nada contra o Bolsonaro. O cara tinha apoio popular, ele mostrava que tinha apoio popular. O Lula não consegue fazer isso, né? Aí, é engraçado essa história, né? Por que agora? E por quê, né? E aí o problema foi o tsunami de fake news da taxação do Pix, e não sei o que lá, puta que pariu, esse pessoal não aprende. O problema não foi isso. Todo mundo entendeu o que o Lula está querendo fazer, porque o Lula está fazendo isso consistentemente. O Lula entrou no governo, aumentou o imposto do combustível. O Lula entrou no governo, falou que não ia taxar as blusinhas da Shein e da Shopee, tacou o imposto nas blusinhas da Shein e da Shopee. O Lula a todo mês fala em aumentar imposto, em mexer imposto, e reforma tributária para aumentar imposto, e tudo para aumentar imposto. Esse tipo de coisa, a população está percebendo, é um padrão. Não foi como assim, o cara faz crer aqui que não porque a Receita Federal ia fazer fiscalização de pessoas que fazem comércio ilegal, que fazem coisas ilegais, traficantes de drogas e coisa e tal. Lorota, meu amigo, todo mundo sabe que é atrás do trabalhador, evidentemente que ia. De novo, o contexto, né? É seguidamente o Lula aumentando imposto de tudo, cobrando mais imposto de tudo. As pessoas estavam acostumadas a comprar blusinha na Shopee, na Shein ali, compra blusinha baratinha, chegava, o Lula falou que não ia taxar, taxou. Aí, pô, o pessoal ficou chateado, isso aí machucou o Lula. Aí, quando entrou esse caso agora, aí ficou pior. Por quê? Porque o Lula não tem credibilidade. Ele falou lá atrás que não ia taxar, que não é imposto, que não sei o que é lá, que quem vai pagar o imposto é a empresa, não é você, inventou um monte de lorota. No final das contas, as pessoas viram que eram elas mesmas que pagaram imposto, né? O negócio do Pix foi só mais um negócio, só teve o alcance que teve porque o Lula estava sem credibilidade. Até o pessoal que apoiava o Lula falou, pô, o Lula pisou na bola com o negócio da taxa das blusinhas, né? Voltou atrás lá, ferrou todo mundo. O que aconteceu agora? No que veio essa notícia de que a Receita está fiscalizando o Pix, aí o Lula fala, não, mas é só para coisas ilegais que a gente não vai pegar no trabalhador. Ninguém acredita nisso, todo mundo percebeu que é uma jogada para aumentar a arrecadação. A própria Receita falou que esperava aumentar 10% da arrecadação. Você acha que 10% da arrecadação se aumenta só indo atrás de traficante, de pessoas que lavam dinheiro, esse tipo de coisa? Não, meu amigo, 10% da arrecadação é ir atrás de trabalhador mesmo, é ir atrás do pessoal que trabalha honestamente e tirar dinheiro. 10%, aumentar 10% da arrecadação é coisa pra caramba. O secretário da Receita falou, essa medida que eles tomaram tinha por objetivo aumentar 10% a arrecadação. Não tem, 10% não é o dinheiro sujo, o dinheiro de transações ilegais. Isso é ir para cima do trabalhador honesto, né? Mas o pessoal aqui é esquerdista, extrema esquerda, praticamente comunista, falando aqui que não, que a Receita Federal ia fazer transações, ia estudar só isso. Não, porque um vídeo do deputado cheio de coisa, teve muitas visualizações e causou problema. O conteúdo era enganador, mas explorava uma das mudanças sociais do Brasil nos últimos anos. A incorporação de brasileiros ao Pix, graças ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro trouxe o Pix, trouxe as fintechs, é muito mais fácil agora você ter uma conta no banco, ter poder transacionar. Isso é uma coisa positiva, tá, gente? É o que eu falo para vocês, o país cresce, as pessoas enriquecem, quanto mais comércio elas fazem. E se elas têm uma conta no banco, fica mais fácil de comprar as coisas, de vender, comprar e coisa e tal. Então isso é muito positivo, né? Aqui, ó, a portaria da Receita priorizava transações ilegais, muitas delas cometidas pelo crime organizado, mas foi denunciada como uma tentativa do Leão de cobrar imposto de trabalhadores informais. Olha o cara fazendo fake news aqui.
O secretário da Receita disse que a expectativa era aumentar 10% a arrecadação. Não tem como sair do crime. O crime é grande, movimenta muito dinheiro, é verdade, mas o crime é difícil, meu amigo. O crime muda para outras coisas. O crime, se você começa a perseguir o pessoal que está fazendo lavagem de dinheiro de um jeito, eles fazem lavagem de dinheiro de outro jeito. Eles correm atrás de outra coisa, né? O crime não vai se abrir dessa forma. Para aumentar a arrecadação 10%, a única forma é ir atrás do trabalhador informal. E todo mundo viu isso. E ninguém caiu nessas lorotas da esquerda, porque sabem que a esquerda mente para proteger o Lula, né? Aqui, ó, foram provavelmente esses informais que respondem por 39% da força de trabalho ocupada no Brasil, que assustados com o rugido falso do leão, falso caralho, verdadeiro, mudaram de opinião sobre o governo, né? E ainda vai machucar muito o governo isso daqui. Ele coloca a culpa na fake news que ele diz, mas esquece que a culpa é do próprio governo Lula. Quem fez isso foi o governo Lula, né? Aqui, ó, o governo vê desgaste entre autônomos com crise do Pix e prepara contraofensiva de olho na popularidade. Vamos ver o que o Lula vai fazer, mas eu só aviso para vocês isso. Credibilidade é espelho, meu amigo. Depois que rachou, você pode até encaixar ali, pode botar juntinho ali, mas não vai encaixar direito. E essa credibilidade já está quebrada, porque foi quebrada na taxa das blusinhas. O Lula falou que não ia taxar, falou que ia isentar, falou que era mentira, falou que não, que estão fazendo fake news, que vai ter taxa das blusinhas e não sei o que lá. Foi lá e taxou. E agora aumentou de novo. Ainda aumentou a taxa da blusinha agora. O pobre que antes conseguia comprar blusinha na Shein, na Shopee, agora não compra mais blusinha de ninguém. É a ilusão de que agora compram no comércio nacional. Não, ficou tudo caro, não compram mais. Então, ou seja, o Lula já tinha a credibilidade quebrada, já estava meio arranhada, agora quebrou de vez com o negócio do Pix. E boa sorte com o Lula, com essa contraofensiva de popularidade que ele vai tentar e que eu não sei como é que ele vai fazer isso. Duvido que faça alguma diferença. O fato é, o Lula tomou um tombo histórico. Não é pouco isso daqui, tá? De fato, machucou o governo Lula. Mas, de novo, a culpa é 100% do Lula, que é um cara que tem um governo que não tem plano nenhum. O único plano do Lula é arrecadar cada vez mais para dar dinheiro para os cupincha amigo dele.